Quero dizer bom dia de novo. Estamos felizes, né, Rômulo? Sim. Muito felizes, porque estamos aqui para recapitular a lição dessa semana com vocês. E queremos aproveitar essa oportunidade para trazer um pouquinho mais de leveza e flexibilidade a esse momento. Por isso, haverá 2 momentos em que vocês poderão participar. Fiquem atentos. Estamos nesse trimestre trabalhando o livro de Daniel. Um livro emblemático, um livro de não tão fácil explicação, eu até diria, mas um livro cheio de tesouros preciosos e que dirigem, inclusive, a nossa vida de forma profética, não é mesmo, Rômulo? A base, se nós formos olhar hoje para o conceito adventista, na sua essência, temos como base o livro de Daniel, temos como regra e base também o livro de Apocalipse, como toda a Bíblia. Mas foi por motivação do estudo desses 2 livros que surgiu o movimento profético, que entendeu que somos nós hoje a última voz de Deus clamando as pessoas ao arrependimento. Isso mesmo. Apenas lembrando que nós temos um número de WhatsApp que vai ser colocado na tela, onde vocês poderão também mandar os seus comentários a respeito do que nós formos colocando. O livro de Daniel já foi tratado de forma ampla na lição anterior, na semana passada. Mas agora nós entramos no capítulo 1, do livro. E no capítulo 1 do livro, nós temos toda uma situação acontecendo, mas nós temos um contexto, um pano de fundo, um contexto histórico, que é muito importante nós trazermos para que vocês possam compreender por que aquelas coisas estavam acontecendo naquele momento. Então, o primeiro slide que nós trouxemos para vocês é um slide de cronologia, o anterior a esse. Tem uma cronologia para vocês compreenderem em que momento histórico o capítulo de Daniel se encontra. O primeiro, aquele mais verdinho. Então, em 722, o Reino do Norte ele é ocupado, não é mesmo? Mas eles deixam ainda um pouco de resistência naquele local. E em 609, a Síria tenta contra-atacar, mas o faraó Neco do Egito, também tentando ocupar aquele espaço, vem para tentar ocupar aquele local, e Nabopossolar, que era o pai de Nabucodonosor, ficou preocupado com aquela rebelião que estava acontecendo, e muito embora ele ainda fosse o rei, ele começa a passar um pouco de atribuições ao filho, e diz para o filho ir conter aquela rebelião, e fica numa outra batalha. Ele vai até aquele local, Nabucodonosor, junto, claro, com toda a sua força bélica, e ele contém a rebelião. De 609 até 605 a.C., ocorre essa contenção de rebelião. E em 605, na Batalha de Carquemes, ele finalmente estabelece novamente o seu poder bélico ali, só que acontece algo interessante. Ao invés de ele voltar para a Babilônia, ele desce a Palestina até Jerusalém e ocupa Jerusalém. E começa o quê? Ali em Jerusalém, em 605, quando ele leva os primeiros deportados de volta para a Babilônia. Eu queria aproveitar, Tati, porque sempre quando nós falamos da ação de ter sido conduzido Daniel com o povo, eu tenho que voltar só um pouquinho antes. Então vamos tentar só entender a divisão. Em 937, aí você tem a divisão do Reino Norte, o Reino do Sul. E de repente, o Reino do Norte, ele fica numa posição, e o Reino do Sul, ele fica com algumas tribos. São 2 tribos que compõem um reino e 10 tribos que vão compor o segundo reino. A diferença vai acontecer num ato profético de Jeremias, no capítulo 25. Jeremias, enquanto estava no Reino do Sul profetizando, ele diz assim para Israel: vocês buscaram ferozmente se distanciarem de mim. Agora o opositor de vocês está vindo do norte.
é justamente de onde Nabucodonosor, ao invés de ter retornado pelo caminho, ele desce em caminho de sentido a Jerusalém. E ele se abanca em Jerusalém e se apossa daquela situação para dizer assim: aqui agora é a extensão do meu reino. Mas tudo isso foi um ato profético que Jeremias trouxe depois de 23 anos da insistência de Deus. Jeremias, no capítulo 25, no versículo 3, vai dizer que Deus insistiu 23 anos com o povo. Eu fico imaginando quão longânimo Deus foi para insistir 23 anos, até que Nabucodonosor, filho, tivesse alcançado aos olhos do pai maturidade para que pudesse receber do pai o desígnio de representar a extensão do reino da Babilônia em relação aos seus opositores. O reino da Assíria era um reino feroz, muito feroz. A Síria havia também invadido o reino do norte, só que acontece um detalhe. Essa foi uma profecia que Isaías havia dito que aconteceria por desobediência do reino do norte. E o reino do norte agora ele vai tentar fazer o quê? Se opor ao reino do sul. Aí Nabucodonosor, pai, diz assim: esse conflito não pode acontecer, porque nós temos que estender a nossa propriedade. Outra coisa que eu acho interessante, além da longanimidade de Deus, e ver como Deus, Ele está atuando na história o tempo todo, como as profecias vão se cumprindo, trazendo o quê? Segurança para o povo, porque Ele entende que Deus está na condução de tudo. E aí, quando nós percebemos esse momento histórico em que o pai, Nabucodonosor, percebe a maturidade do filho e pede para ele representá-lo, parece que ele já estava prevendo alguma coisa, porque quando Nabucodonosor estava lá, ocupando a cidade de Jerusalém, ele recebe uma notícia. O próximo slide do mapa da Babilônia, por favor. Ele recebe a notícia da morte do pai. Naquela batalha que o pai, Nabucodonosor, foi enfrentar, ele acabou morrendo. E Nabucodonosor, ele retorna para a Babilônia. Vocês estão vendo ali no círculo vermelho a Babilônia, e aqui no canto direito, aqui no canto esquerdo, embaixo, Jerusalém. Só que o caminho que se fazia era um caminho de 1000 quilômetros. E ao invés de Nabucodonosor fazer o caminho que era comumente feito, que fazia uma curva até onde foi Carquemes e descer até Babilônia, ele pega um caminho mais curto. Por quê? O pai havia morrido, e ele estava preocupado que alguém usurpasse o seu trono. Então ele deixa seus generais, deixa aqueles primeiros deportados junto com os generais em Jerusalém e retorna para a Babilônia nesse caminho mais curto. E os generais, com os primeiros deportados, vão pelo caminho mais longo. Quem foram esses primeiros deportados, Rômulo? E o que mais foi levado junto com eles? Nós temos que lembrar que quando se chega lá, dentro da cultura da guerra, das normas de guerra, aqueles que se apropriavam do território, além de sujeitar o outro à servidão, ele se apropriava de tudo que pudesse representar poder e domínio das divindades. E ali nós vamos entender o seguinte: ele pega utensílios, alguns utensílios do santuário, do templo, além dos jovens que é determinado, jovens de qualidades, bonitos, de formosura, sem defeito, de boa aparência, inteligência, e são conduzidos para Siquém. A questão é que quando eles estão sendo conduzidos, esses utensílios, quando são retirados, isso era como se Nabucodonosor estivesse dizendo literalmente: o meu Deus é maior do que o seu Deus. Então uma guerra nunca era só uma guerra. Nunca. Era uma competição de divindades. Uma competição de divindades. Então, parece que no começo do livro, em Daniel 1, existe um tom de tristeza ali, né? Quando o próprio Daniel, que é o autor do livro, mas ele escreve o livro muito depois, lá já quando Ciro vem a ocupar aquele lugar, mas quando ele escreve ali o começo do livro, parece que ele traz um tom de tristeza. Esse tom de tristeza denotava uma fraqueza do Deus de Daniel? Ou ele denotava um sentimento, talvez, de tristeza daqueles que estavam sendo deportados? E por que esse sentimento de tristeza?
Vamos pensar assim, nós tivemos o estudo, e agora vamos voltar para a época desse povo. O que representava o templo para eles? O templo representava a própria presença do Deus eterno, porque o que estava no lugar santíssimo do templo? A Arca da Aliança estava lá. Então, quando o povo foi subjugado e teve o seu templo invadido, aí eu tenho que parar e pensar, mas por que Deus permitiu o templo ser invadido? Essa pergunta eu fui me fazer e ficou me corroendo, porque não era costume aonde a arca estava ser abençoado, a presença do Senhor não abençoava. Então, se a arca ali estava, por que aquele povo estava naquela condição? Jeremias capítulo 7 vai explicar. O povo aculturou-se de uma maneira a dizer o seguinte: pegaram o templo, olharam para o templo e tornaram o templo um amuleto. Eles diziam assim: eu não preciso mudar o meu padrão de vida, não preciso mudar a minha conduta, a minha forma, a minha maneira de agir, como eu me relaciono com o outro e com Deus. Eu não preciso fazer nada disso. Só a presença do templo, só a presença do santuário já é o suficiente. Não importa, independente do que eu faça, independente do que eu realize ou do que eu proceda, Deus vai me conduzir à salvação. Aí quando eles viram o templo ser violado por pessoas de outras nações e terem os utensílios carregados, bateu tristeza no coração, porque eles entenderam naquele exato momento o quão distante eles estavam de Deus, e que ao invés de Deus dar importância ao símbolo que eles tinham criado, contrário aos mandamentos de Deus, a cultuação ao templo que eles fizeram violava um princípio de Deus: não farás obras de fundição, de imagem, de escultura, e adorarás. O povo passou a venerar o templo. Eles não veneravam ao Deus do templo, porque se venerassem ao Deus do templo, a conduta e a forma deles agirem e procederem seria em conformidade com o querer. Hoje, se nós pararmos, Tati, e perguntarmos para nós: o que é que eu estabeleci como meu Deus? Eu posso chegar e assim, o templo era sagrado para eles. O que é sagrado para nós? O sábado, entre outras coisas, aqui como já foi falado num sermão de sábado, entre muitas outras coisas, se você venera o símbolo e não o que o símbolo representa, você não está fazendo aquilo que Deus gostaria que você estivesse fazendo, não está procedendo como Deus gostaria que você estivesse procedendo. E por decorrência disso, nós não vivenciamos, nós não desfrutamos da plenitude de Deus. Quando Daniel olhou, estando sendo conduzido por 1000 quilômetros, na condição agora de escravos, e vendo os utensílios serem deportados para outra região, ele falou assim: talvez agora o povo possa recobrar a consciência do que eles fizeram. Então, a gente chega à conclusão de que essa tristeza, esse tom de tristeza trazido no capítulo 1 de Daniel, era um tom de tristeza de entendimento interno, das pessoas que estavam sendo levadas nessa primeira deportação e que estavam compreendendo o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Porque Deus estava entregando Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, e não porque Nabucodonosor havia efetivamente conquistado aquele lugar. Então, nós chegamos à conclusão de que o nosso Deus, aqui, mesmo entregando o seu povo nas mãos dos babilônicos, ele continuava sendo soberano, como ele continua até hoje. Amém? A primeira deportação, ela traz algumas pessoas especiais, né? E é uma coisa interessante nós tratarmos o primeiro slide, as diferenças de atitude pós-guerra da Síria e da Babilônia. A Assíria, quando tomava um lugar, ela destruía tudo. Ela matava as pessoas e ela dificilmente deportava alguém. Já a Babilônia, ela tinha uma forma de condução pós-guerra totalmente diferente. Ela, inclusive, em alguns casos, mantinha o rei daquele lugar naquele lugar. Ela mantinha a comunidade toda funcionando. Havia um subjugo, um jugo político. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Por isso, na primeira deportação, apenas algumas pessoas são levadas, porque era
o ato contínuo de Babilônia. Era assim que eles repetidamente agiam no pós-guerra. E eles faziam isso com uma intenção muito clara. Era uma estratégia deles. Levar algumas pessoas, que eram as pessoas mais inteligentes, mais sábias, os jovens, as pessoas de idade não eram levadas, as mulheres não eram levadas, as crianças não eram levadas. E por quê? Eles levavam apenas essas pessoas especiais para a Babilônia. O objetivo dele era tornar esses representantes do seu reino com as características das quais eles iriam adquirir através de uma doutrinação. Quando chegam esses deportados lá, alguns historiadores dizem que eram aproximadamente 300 jovens. Esses jovens, quando chegam e eles são colocados na condição de se apresentar para o rei, porque foi uma exigência do rei, esses jovens são submetidos a um sistema de mudança de território, eles são submetidos a um sistema de mudança cultural, a um sistema de mudança educacional, não só civil, que a gente chama que é educação comum, mas eles começaram a ser educados também em caráter religiosos e linguísticos. Por que Nabucodonosor fazia isso? Nabucodonosor tinha a ideia de que se ele fizesse fortalecer através de representantes de outras nações, esses teriam empatia com essas nações dominadas e fariam a essas outras nações dominadas a extensão daquilo que eles haviam recebido. E eles teriam uma melhor influência, um melhor argumento para poder criar uma relação política harmoniosa entre todos. Era diferente da Síria. O que a Síria fazia? Mandava chegar o representante e falava assim, ou você se rende ou você morre. Sim. Aí, não vamos nos render. A Síria vinha e matava. Cortava todo mundo. Havia alguém da linhagem real, dizima todo mundo. A Síria não se preocupava com nada. A Babilônia criou uma estratégia diferente. Babilônia, quando chegou, ela olhou e falou assim, não vou te tirar, rei. Vou fazer o seguinte, você vai ser o meu vassalo. Você vai permanecer aqui, vai coletar impostos e mandar para mim lá. Dobra os impostos dele se for necessário, mas você continua aqui. E outra coisa continua venerando o seu Deus. Porque se eu te ganhei é porque a minha divindade é maior. Então não tem problema você adorar o seu deusinho, cultuar o seu deusinho. Então para a Babilônia não havia importância nenhuma em interferir diretamente na cultura religiosa, a implantar como a Síria fazia. Sirva o meu Deus e pronto. A Babilônia não, a Babilônia diz assim, se eu conquistei, já é o suficiente. Você pode continuar cultuando ao seu Deus. Por isso Babilônia se tornou uma potência, não só na questão política, como também ela se torna uma potência na questão religiosa. Por que na questão religiosa? Porque ela não feria a liberdade das pessoas que estavam dominadas dentro do seu próprio território a se submeter aos deuses que eles tinham lá. Então eu percebo, inclusive pensei isso agora, a forma como Babilônia agia diminuía as resistências e as rebeliões também. Nós percebemos que existem 3 momentos de deportação, de Nabucodonosor lá em Jerusalém. O primeiro, que foi quando Daniel e seus amigos foram levados. O segundo, quando eles levaram soldados, artífices, artesãos em 597. A primeira foi em 605 a.C., depois 597. E a última em 586. Partindo do pressuposto que era um local onde existiam muitas guerras, eu até entendo que eles mantiveram uma certa paz. Esses 3 momentos foram momentos de rebelião contidas. Por isso eles tinham que ir até lá, continham a rebelião e levavam mais um pouco de gente. Na terceira vez, que foi em 586, cansados já de ter que conter as rebeliões que aconteciam, eles destruíram a cidade, os muros, o templo, levaram todos os homens e deixaram apenas camponeses, mulheres e crianças à míngua. Ok, entendemos bem o contexto histórico, como funcionava o pós-guerra das 2 nações, e agora vamos entrar no capítulo 1, quando Daniel e seus amigos chegam no palácio e eles são entregues nas mãos de uma pessoa especial. Era o chefe dos eunucos. Por que eles foram entregues nas mãos de Aspenaz? O chefe dos eunucos costumava ser o homem de confiança do rei.
Ele era responsável por muitas coisas, não apenas por cuidar dos homens que estavam debaixo de sua ordem, mas depois, na sequência, nós vamos trabalhar as múltiplas funções que esses eunucos, esses magos, esses sábios que ficavam dentro do palácio tinham. Eles eram pessoas essenciais para que a vida no palácio acontecesse, mas também eles eram essenciais nos momentos de decisão sobre quem atacar, que rota seguir, a data de cada guerra e muitos outros detalhes que nós fomos descobrindo na medida em que fomos nos aprofundando nesse estudo. O que acontece? Eu vou te fazer aquela pergunta que a gente vai abrir para o público, né? Por que as pessoas que ficavam, esses homens tão importantes, que ficavam no palácio convivendo com o rei, com a rainha, né, e com todos os nobres que estavam ali, se tornavam eunucos? Primeiro, o que era ser um eunuco? E segundo, por que eles se tornavam eunucos? Você responde. E vocês, eu gostaria que vocês participassem conosco, dizendo se vocês acham que Daniel era um eunuco. Ele se tornou um eunuco, já que ele foi morar no palácio, ficou debaixo das ordens do chefe dos eunucos, e as pessoas que viviam no palácio tinham essa condição. A gente já deixa vocês responderem. O Olívio está lá no fundo com o microfone, né? E aquela pessoa que quiser participar terá essa liberdade. Explica para a gente o que era um eunuco e por que eles tinham essa condição dentro do palácio. Vamos pensar assim, o rei, ele não tinha uma única esposa, primeiro ponto. Ele tinha várias esposas. E por que ele tinha várias esposas? Por relações políticas. Todo mundo fala, não, ele era um polígamo, mas não era só essa questão. Casar-se com as esposas de outros reinos era o mesmo que aliançar-se a esses reinos e dizer assim, enquanto casado eu for com a sua filha, você defende os meus interesses, eu defendo os seus interesses. E ele tinha muitas mulheres, além das suas concubinas. Para poder ser alguém que trabalhasse no meio e servisse o rei e tivesse acesso, um critério básico era exigido, ser eunuco. E o que era ser eunuco? Ser eunuco era deixar de ter a virilidade masculina. Ele tinha o seu órgão genital cortado. Aí eu pergunto para vocês, ser eunuco era uma posição que era desejada por alguém do sexo masculino? Muito provavelmente não, mas a representação desses eunucos, onde fosse, era emblemática, era forte, era intensa, porque era como se o rei estivesse se fazendo presente na pessoa do eunuco. Então o eunuco, ao acessar as mulheres do rei, o rei ficava despreocupado, não corre o risco de ter uma traição. Quando eles foram conduzidos para a Babilônia, não só eles, mas jovens de muitas outras culturas tiveram alguns que serem submetidos a este tipo de procedimento para que pudessem se tornar eunucos. Mas tem uma coisa, Tati, que me chamou a atenção, é a postura de Aspenaz. Por quê? Porque quando os jovens chegam, alguém chega próximo dele. Lembra que eu comentei que eram aproximadamente 300 que foram trazidos à presença, mas tem um posicionamento diferente de 4. Mas a minha pergunta é, se você é levado cativo, você perde a sua identidade regional, cultural, religiosa, linguística, é submetido a um estado de vexação. Você ainda assim seria fiel ao seu Deus? Deixa eu falar um pouquinho sobre o que Jesus fala, que eu acho que é muito importante, um pouquinho antes dele ascender aos céus. Eu já fiz até um sermão a respeito disso, de que a mensagem que nós deixaríamos no nosso último momento com as pessoas que nós amamos, com certeza seria a mensagem mais importante para nós. E Jesus, antes de ascender ao céu, ele disse, ide fazei discípulos. Essa era a mensagem principal para ele. E como é que alguém se tornava discípulo? Passando por um processo de renovação da mente. E o que Babilônia estava fazendo aqui era justamente tentar renovar a mente daqueles jovens. E quando a gente fala jovens aqui, Rômulo, a gente está falando jovenzinhos, né? O meu filho tem 16 anos. Então eu imagino vários
rapazes de 15, 16, 17 a 18 anos, entrando no palácio e passando por esse processo de renovação da mente. Nós, hoje, passamos por um processo de renovação da mente, convivendo e tendo intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais próximos dele nós ficamos, mais parecidos com ele nós nos tornamos. Nós adquirimos os hábitos dele, o pensamento dele, a forma de agir dele. E Babilônia, com essa estratégia de trazer os mais inteligentes e jovenzinhos, estava se utilizando da mesma estratégia que Jesus trouxe para que nós aplicássemos no discipulado. Conviva com um rabi e se torne parecido com ele. Conviva com um mestre e você vai ficar como ele. E foi essa a tentativa deles. Mas eu preciso da resposta do público primeiro, antes da gente seguir. O que vocês acham? Quem gostaria de participar conosco? Vocês acham que Daniel, em virtude dessas explicações que Rômulo deu, ele se tornou um eunuco? Ele era um eunuco? Quem gostaria de participar? Senão eu já indico. A gente dá a liberdade, vamos lá, vamos participar. Quem gostaria de dar a sua opinião? Por favor, aqui, Olívio, na frente. Ele já está vindo. Aqui, no primeiro banco. Por favor, fique em pé. E se apresente para nós te conhecermos. Bom dia, feliz sábado. Meu nome é Larissa. Eu acredito que sim, que ele tenha se transformado em um eunuco. Eunuco, naqueles tempos, é como a castração que a gente faz hoje em animais, né? E eu acredito até que, não que Deus quis, mas talvez Deus usou esse estado dele para que ele pudesse ter um tempo focado em Deus, para que o resultado disso, as visões que ele teve, as consequências espirituais na vida dele, provavelmente foi devido a esse foco total, esse objetivo inteiramente, o tempo que ele tinha de não estar no trabalho, estar focado espiritualmente, pedindo, implorando para que Deus mudasse essa perspectiva que eles tinham. Obrigada. Alguém discorda? Só levantar a mão, não vou pedir para fazer o comentário. Alguém discorda? Alguém acha que de repente ele não se tornou eunuco? Estou vendo algumas mãos. A verdade é que não existe uma resposta taxativa a esse respeito. Se nós formos no comentário bíblico adventista, quando trata desse tema, trazem-se muitos historiadores defendendo que sim, e muitos historiadores defendendo que não, por vários motivos, como você deu alguns. Mas não existe nenhuma resposta clara a esse respeito. Mas o fato é que Daniel chegou ali, a gente trouxe só como uma curiosidade, o fato é que ele chegou ali com os seus amigos e ele começou a passar por esse processo de renovação da mente. E Babilônia usou algumas estratégias. Eu queria aplicar as 4 estratégias ali, se puder trazer para nós, por favor. O slide onde está escrito longe do país, primeiro são 4 itens. Eles usaram pelo menos 4 estratégias para poder renovar a mente daqueles rapazes. O primeiro deles, tirou aqueles rapazes de perto daquilo que era segurança para eles. Porque um jovenzinho, um adolescente, hoje a gente usa adolescente, na época não usava esse termo, mas um adolescente, especialmente nessa época da vida, 15, 16, 17 anos, ele ainda precisa muito dos conselhos dos pais. Mas a base já está formada. Então, esse primeiro ponto de ter tirado do país, levado para um lugar diferente, não funcionou. E a gente percebe aqui algo muito importante. Como a base que nós damos para os nossos filhos na infância, ela é essencial para os momentos de conflito e de tensão pelos quais naturalmente eles passarão em suas vidas.
Daniel e seus amigos estavam num lugar totalmente diferente, uma cultura diferente, muita pressão sobre eles. No entanto, eles permaneceram fiéis. O segundo ponto, trabalha conosco, Rômulo. A escola babilônica. Eles chegaram lá e foram estudar a cultura dos caldeus. O que era isso? Bem complexa era a escrita. Sim. É uma escrita cuneiforme, ela não era uma escrita para qualquer um, de fácil manejo, de fácil compreensão. Pelo contrário, era de difícil manejo, de difícil compreensão. Não era só ler, era fazer também a escrita. Então, quando ele chega lá, eles têm que ser submetidos a um sistema educacional que daria para eles não só conhecimento da escrita, mas também da matemática, daria também para eles conhecimento da astrologia, da astronomia, daria conhecimento a eles da parte das ciências místicas de uma maneira mais profunda. Quando acontece isso, eles se deparam com uma lembrança daquilo que eles tiveram no Egito, porque foi uma condição da qual eles também estavam submetidos pela influência egípcia. E agora eles ali estão numa condição, só que eles estão sendo educados para que eles se tornem agentes representantes da Babilônia e influenciadores do próprio povo deles. A questão maior era, Nabucodonosor disse, aprendendo eles tudo isso, serão enormes agentes influenciadores na sua própria nação. Isso, multiplicando uma cultura que não era deles. Eu, estudando um pouquinho mais profundamente, descobri que eles tinham pelo menos 3 línguas, tá? Que eram faladas lá. O sumério, que era uma língua antiga, também cuneiforme. O arcádico, que era a linguagem atual deles e continuava sendo cuneiforme, e o aramaico. Então, imagine que aqueles jovens foram submetidos hoje, né? Nós, às vezes, mandamos os nossos filhos para fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos ou no Canadá para que eles possam aprender o inglês. É uma língua universal, muito importante, de repente, para a formação acadêmica e para as oportunidades que eles terão no futuro. Imagine esses jovens chegando num lugar como escravos, deportados, mas sendo submetidos não apenas uma nova língua, mas a 3 novas línguas, sendo que 2 delas eram extremamente complexas, que era o sumério e o arcádico. Além disso, como o Rômulo falou, Babilônia misturava ciência com magia o tempo todo. Então, ao mesmo tempo em que eles estudavam matemática, em que eles estudavam arquitetura, né, e você trouxe até uma informação que eu quero que você divida conosco a respeito de Nabucodonosor, por favor. Tá, a Nabucodonosor, ele tinha formação em engenharia estrutural, predial. Quando você ouve falar, a gente só pensa em Nabucodonosor como um estrategista de guerra. Sim. Mas não, Nabucodonosor, ele foi o camarada que redesenhou toda a Babilônia e todos os projetos arquitetônicos. Então, aqueles jardins suspensos, os 2 muros, né? Um e depois o outro, as margens do rio Eufrates, do rio Tigre, sendo utilizadas ali como uma estrutura para o reino todo, era uma forma muito inteligente de atuar como estadista também. Outra coisa que eles utilizavam algo que chama lecanomancia, que era derrubar óleo num determinado lugar, e o formato que esse óleo fizesse no local onde ele estava sendo derramado, ele predizia o futuro. Eles usavam de necromancia, que era falar com os mortos. Eles se utilizavam de belomancia, que era o quê? Atirar flechas, e dependendo da direção em que as flechas caíssem, eles dirigiam os exércitos para um lado ou para outro. Então, assim, era uma mistura muito grande. Por isso, Babilônia significa confusão, porque essa confusão se instalava também na forma como eles se relacionavam com a ciência, misturando a magia com a ciência. Tati, por exemplo, eles já estavam numa condição difícil, só que às vezes nós somos colocados numa condição difícil com vamos dizer assim, com um ar
de poesia. Vou dar um exemplo. Eles estavam cativos, quando eles chegam na Babilônia, a primeira coisa que eles se deparam é com o que Babilônia representava. Quando eles olham para a cidade de Babilônia, ainda quando eles estão descendo a principal, eles veem que as ruas de Babilônia já eram largas, diferente de todas as outras cidades. 61 metros de largura tinham as ruas da Babilônia. Pensa, aí nós estamos falando de nós tínhamos o muro principal e o antemuro, que era separado por um fosso. Aí você olha os jardins suspensos. Então eles estão assim, estou sendo levado cativo, mas não está sendo tão ruim não, porque eu estou sendo trazido para um lugar bom. Porque, verdade, olha só, vou dar um exemplo, como nos chama a atenção aquilo que vem aos olhos. Eu venho de um município pequenininho do Rio de Janeiro, chamado Japeri. A minha esposa foi lá e ela viu que é um município bem pequenininho. Quando eu vim a Curitiba a primeira vez, eu vim pela entrada do Atuba. Então tem uma parte mais alta que você olha para Curitiba. A minha irmã parou o carro, eu olhei e falei assim, Nazareno, o que eu estou vindo fazer nesse lugar? E eu estava vindo para Curitiba porque eu já achei uma coisa assim extraordinária. Eu fico imaginando esses meninos sendo levados cativos na idade tenra deles, né? E quando eles, no meio do caminho, talvez viessem confabulando, rapaz, vamos arrebentar com a gente, vamos chegar lá e vai acontecer tudo que é ruim com a gente. Primeira coisa que adoça os olhos da criança. A primeira coisa foi adoçar os olhos deles. Olharam para a cidade, foram vendo a estrutura, as coisas luxuosas, assuntosas que a cidade demonstrava. Não dá ruim esse negócio para nós não, estou pensando bem nesse negócio de ser cativo. Parece que não faz diferença, mas isso trouxe uma diferença e tornou um fato determinante na vida deles. É justamente quando eles são trazidos à presença de Aspenaz. Por quê? Porque ali é colocado um divisor de água. E ali, esse divisor de água faz com que a história de alguns se destaquem em relação aos dos demais. Alguns se tornam invisíveis e outros se sobressaem, né? Você falou em colocar doces diante dos olhos das crianças. Imagino que a mesa do rei tenha sido para muitos esses doces, né? Então, uma das estratégias, a terceira estratégia, se puder colocar lá novamente para nós, foi a quarta. Na verdade, a terceira foi a mudança dos nomes, né? Os nomes que todos faziam referência a Yahvé, Deus ajuda, Deus é misericordioso, Deus é meu juiz, se tornam nomes que traziam uma referência aos deuses de Babilônia, né? Então, Bel, que era o principal deus deles, Bel ou Marduk, protege a vida do rei, que era Beltesazar, o nome de Daniel. E cada um deles que tinha uma referência a Yahvé, se torna um nome babilônico que traz referência a um deus babilônico, seja a Aku ou a Nebo, que é o caso do nome de Abednego, né, que é aquele que pertence ao deus Nebo. Mas eu imagino que a mesa do rei deve ter sido para alguns esses doces que são colocados na frente de uma criança. Tanto é que apenas 4 deles se posicionaram para que não se utilizassem daquela alimentação. O detalhe é que eles estavam passando por esse processo de 3 anos, né, para serem depois avaliados para o rei e verem aqueles que teriam condições de se manterem como sábios no palácio, como magos, como encantadores. Essas eram as funções que eles ocupariam e aqueles que seriam eliminados. E quando Daniel e seus amigos chegam diante daquilo tudo, veem aquelas finas iguarias do rei e o vinho, eles se posicionam de forma contrária. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo aqui no capítulo 1, estou preocupada com o nosso horário, que está quase encerrando, mas nós precisamos apontar alguns itens ainda, por isso me perdoem pelo acelerado. E aí, quando ele chega ali, ele vê aquelas finas iguarias e aquele vinho, ele se lembra daquilo que ele tinha aprendido. Porque aquilo que ele tinha aprendido estava tão dentro dele, que ele não conseguiu deixar para trás. Então, ao mesmo tempo em que o rei decreta a porção diária daqueles jovens, com todas aquelas coisas incríveis, dentro do coração de Daniel, ele também estabeleceu um decreto. E eu imagino
e deve ter sido por isso, aí vai só uma conjectura pessoal, nós estávamos conversando lá dentro, que tenha sido por isso que, além de inteligência e sabedoria que Deus deu aos 4, ele escolheu Daniel para receber mensagens proféticas, interpretar sonhos e visões. Eu imagino Daniel como sendo aquele que pegou na mão dos 3 amigos e disse: vamos nos manter firmes. Eu imagino que Daniel, tanto que a Bíblia fala, né, decidiu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Essa palavra firmemente, ela faz toda a diferença. Porque poderia dizer o texto: decidiu Daniel não se alimentar das iguarias do rei. Esse firmemente quer dizer que ele resistiu até o limite, até o fim. Opôs-se àquilo que lhe estava sendo trazido até o fim. Por isso Deus o honra. Mas tem uma parte que essa questão da gente educar, criar, formar os nossos filhos com princípios e valores. Daniel, ele provavelmente fez valer o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, sobre a questão do que Deus fez um povo santo, sacerdócio real, nação adquirida. Provavelmente Daniel sabia que Colossenses, capítulo 3, estava válido para a vida dele, seria válido para as nossas vidas. Tudo o que façais para a glória de Deus. Ele sabia que naquele momento era necessário ele dedicar-se plenamente. E detalhe, ele já estava numa condição, eu imagino os 300, vamos colocar os 300 jovens judeus nas mesmas condições. Quando Daniel se levanta e chega para as penais, Daniel diz assim: não nos dê alimento. Esse tipo de alimento nós não queremos. As penais, eu acho que fez assim: Daniel, deixa eu olhar por cima do seu ombro, quantos estão te acompanhando nessa decisão? Eram aproximadamente 300 que haviam sido trazidos na mesma condição. As penais viu que só estava Daniel e de repente se levanta Sadraque, Mesaque e Abednego e diz assim: também estamos com ele. Daniel foi o que iniciou o movimento, mas só 3 acompanham Daniel. E a minha pergunta é: o que estamos recebendo, a quem Deus tem levantado que não estamos acompanhando? Durante o início deste ano, do ano passado para cá e esse ano, Deus já tem nos convocado e nos chamado, trazendo pessoas aqui na frente para ministrar, para que nos posicionemos diante do Senhor, para trazermos o nosso coração com inteireza e apresentá-lo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12 vai falar sobre isso. E por que não aceitamos e nos levantamos com ousadia e dizemos: eu também quero fazer parte desse movimento? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram os únicos 4 que, diante daquelas iguarias, não se alimentaram delas por 3 anos. Aí, posso fazer um comentário? Não foi Sadraque, Mesaque e Abednego que levantaram. Foi Ananias, Misael e Azarias. Porque a identidade deles estava muito bem firmada naquilo que eles sempre tinham sido, e não naquilo que eles estavam fazendo com que eles se tornassem. Então, quem levantou ali foram os 3 que vieram de Jerusalém. A propósito, a intenção é de provocar justamente nesse sentido, porque a pergunta que fica é: cadê o povo que o Senhor chamou para ser pregoeiro da sua mensagem nos últimos dias? O Senhor está dizendo a cada um de nós: levantem, ergam a voz, e quem está disposto a ouvir o chamado do Senhor? A quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Cadê os mesmos com os mesmos espíritos voluntariosos para dizer: Senhor, eu estou aqui, custe-me o que custar, eu estou aqui. Envia-me, Senhor, para poder fazer a sua palavra ser conhecida a todos. Que coragem, que determinação, que exemplo, que inspiração esses jovens foram para nós. Imaginem eles chegando até Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, e pedindo que eles não comessem daquela comida, mas eles queriam comer zeroim, que significava o quê? Tudo aquilo que vem de planta, que eram os cereais, os vegetais, frutas vermelhas e tâmaras. Não era todo tipo de fruta, eram tâmaras e frutas vermelhas, além de água. Eles estavam trazendo de volta um conceito da criação,
de Gênesis 1:39, quando Deus tinha dado para o homem uma receita para serem saudáveis. E nós hoje, e eu me coloco nessa posição, quantas vezes pegamos esse ensinamento, e muitas vezes esse ensinamento maravilhoso que Deus deu no Éden, que Daniel reforçou aqui, quando falou por Aspenaz, e jogamos no lixo, colocando lixo para dentro dos nossos corpos. Olha, eu estou preocupada, falta um minuto. Só essa ou parte 2 minutos. Que é 1 Coríntios, lá no capítulo 10, verso 31, diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então ali, olha que engraçado, Aspenaz não aceitou. Não foi o chefe dos eunucos que permitiu que eles não se alimentassem das finas iguarias do rei, mas foi o cozinheiro-chefe. Aspenaz disse que estava com medo pelo futuro dele. Então Daniel vai até o cozinheiro-chefe, que era o tutor imediato, era quem estava dia a dia com eles, e pede, fazendo uma proposição: faz um teste com a gente 10 dias. E no final desses 10 dias a gente vai ver quem vai estar mais forte, mais robusto. E eu fico pensando, em 10 dias, dá para a gente ver a diferença? A diferença já veio de casa. Porque depois de 1000 quilômetros de viagem, com certeza os jovens que vieram de Jerusalém, eles já chegaram mais fortes que os demais. E aqui, quando o cozinheiro-chefe permite que eles façam esses 10 dias de teste, e ao final descobrem que Daniel e seus amigos estavam mais robustos e de melhor aparência, permitem que no resto do tempo, dos 3 anos de preparo, eles se abstivessem das finas iguarias do rei. Ele também havia sido tocado pelo próprio Deus. O livro de Daniel diz que Deus fez com que aquilo acontecesse, no sentido de trazer ao coração daquele chefe uma tranquilidade, de deixá-los contrariarem a regra do próprio rei. E ao final dos 3 anos nós temos aqueles jovens diante da presença do rei, e tudo aquilo que estava acontecendo era para que eles se tornassem azipu, ou seja, escribas, sábios, encantadores e magos de dentro do reino. E quando o rei coloca aqueles jovens diante de sua presença, os 4 se sobressaíam em todas as áreas. Eles não estavam só mais bonitos e robustos, mas eles tinham aprendido melhor as 3 línguas, eles tinham aprendido melhor a astronomia, a literatura clássica, a matemática. E eu fico imaginando que toda a magia e tudo aquilo que eles traziam, a cultura babilônica trazia, eles deixaram de lado. Eu imagino não, eu tenho certeza. Eu imagino que eles devam ter sido muito mais sábios, porque eles tiveram que evitar conflitos durante esses 3 anos. Conflitos que naturalmente devem ter acontecido. Porque quando se trazia a matemática, se trazia a magia junto. E eles usavam a matemática, mas rejeitavam a magia. Então, queridos, isso traz para nós uma lição incrível. De que nós podemos sim estar no mundo, mas o mundo não precisa estar dentro de nós. Assim como eles estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava dentro deles. Eles continuavam crendo e colocando em prática as coisas que eles traziam como bagagem e como base espiritual, e que os levou a se tornarem quem eles se tornaram. Tati, precisamos orar. A parte doída para eles foi ter que lidar com os próprios conterrâneos. Sem dúvida. Naquele momento foi difícil, porque eles haviam tomado uma decisão. A decisão deles era a de fazerem e agirem diferente. Jeremias, no capítulo 2, no versículo 11, vai dizer que Daniel ouviu o que o profeta disse, quando Deus falou assim: vocês escolheram as coisas passageiras, vocês escolheram as coisas efêmeras, foram vocês quem me abandonaram, eu não abandonei vocês. Daniel, ao ouvir, na condição em que ele estava, lembrou-se desse texto. Ele disse: custe o que me custar, e eu vou permanecer na presença.